Olá, olá, pessoal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast. Pode contar, você é a dona da sua história. O intuito desse podcast é resgatar a força que tem na nossa história que lá atrás, que às vezes a gente esquece. E como eu sempre falo, né? O nosso cérebro só reconhece o que ele conhece. Isso quer dizer o quê? Se eu reconheço que em momentos lá na minha vida eu tive que superar desafios, então significa que no momento atual eu também posso superar meus desafios. E com isso resgata todo em nós a nossa força, a nossa coragem e principalmente, né, a nossa autoconfiança e a nossa autoestima. Porque a gente sempre é o nosso maior algoz. A gente sempre faz autofofoca, a gente fala mal da gente mesmo. Então é para resgatar realmente tudo que a gente já viveu e você então traz força e coragem para seguir a sua vida. Hoje eu tenho o privilégio de falar com a Vilmara. Seja muito bem-vinda, Vilmara. Vou fazer uma breve Obrigada. apresentação aqui, mas depois você se apresenta melhor. Então, a Vilmara, ela é contadora, especialista em infoprodutores. O foco dela é fazer com que os empreendedores aumentem seus lucros. Quem que não quer aumentar seus lucros, não é verdade? E a Vilmara é uma empreendedora e ela tem 33 anos e é casada. Vilmara, muito obrigada por você ter aceito o convite de contar a sua história. Pode contar, você é a dona da sua história. Microfone é seu, minha querida. O que que você tem para compartilhar com a gente hoje? Muito obrigada pela oportunidade, Sol. Foi um prazer estar aqui contigo, tá? E vamos começar com algo que eu não sei nem se eu te contei, mas eu escolhi ser contadora quando eu tinha 15 anos, É uma né? menina. Aham. Naquela época, o que é que eu pensava? Eu ficava pensando, eu quero empreender, vou ser empreendedora, vou ser empresária. Área. Então, o que eu posso fazer para poder empreender, né? Eu fui criada onde me disseram que eu precisava fazer uma faculdade para conseguir um bom emprego, mas mesmo assim eu pensei, não, eu quero ser empresária. O que é que eu preciso fazer para empreender? E ali eu fiquei em dúvida entre fazer administração ou contabilidade. Optei pela contabilidade para poder ter a base de todo o negócio, né? Tudo começa ali quando você realmente começa a entender os números, a entender suas finanças, a entender como separar a pessoa física da pessoa jurídica, como iniciar, como abrir uma empresa, né? E aí eu pensei, caraca, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ser empreendedora e vou ser contadora para poder empreender. E o engraçado é que eu não sabia ainda com o que é que eu queria empreender, né? Óbvio que até naquele momento eu não pensei, eu quero ser contadora. Eu, eu pensei, eu vou empreender. E como eu cresci dentro de um salão de beleza, né? Minha mãe sempre teve um salão de beleza. Ela sempre trabalhou como manicure, cabeleireira, e ela sempre teve um salão. Então, no início, eu comecei opinando por isso, por essa área da beleza. Eu digo que é a minha profissão do coração, sabe? Comecei com maquiagem, cílios, sobrancelhas, penteado, fazendo noivas. E até o No salão da sua mãe, junto com ela. sim, junto com ela e também atendendo fora. Tinha clientes que eu atendia fora. E para mim era maravilhoso. Nessa época eu já estagiava na contabilidade, porque eu precisava do estágio para poder concluir o curso, mas era sempre aquilo ali. Sempre estava dividida com outras coisas, outras atividades. Até o momento em que uma mentora minha me falou assim, Vilmara, vamos parar com isso, porque você está tirando dinheiro de onde vem o dinheiro e aplicando num negócio que não está te trazendo retorno financeiro. Que era o salão. Exatamente. E aí eu pensei, caraca, eu preciso pensar em alguma coisa que eu consiga trabalhar de qualquer lugar, que eu consiga viajar, né? Porque meu marido ele trabalha muito viajando. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que me dê esse retorno financeiro e que eu consiga viajar. Tentei trazer para automaquiagem na internet, mas não deu certo. E aí eu pensei, tá, o que é que eu sei fazer que dá para fazer de qualquer lugar? E aí eu lembrei que quando eu tinha 15 anos, eu queria
aprender a lidar melhor com as finanças, com o financeiro. E aí eu pensei, nossa, olha aí, eu posso fazer consultorias financeiras. E aí eu comecei a dar consultorias financeiras para pessoa física e para pessoa jurídica, onde ali eu sentava com empreendedores ou com pessoas físicas comuns na CLT e trazia ali para elas despesas, custos fixo, variável, o que daria para elas guardarem ali de investimento para poderem criar a própria reserva financeira ou separar um prolabore, um salário para o empreendedor, explicar para ele que o dinheiro, todo o dinheiro que ele recebe da empresa não é dele, É, né? pois é, né? Às vezes as pessoas acham que é bom você ter trazido isso, porque o que que a gente vê, né? E eu já estive nesse lugar, né? Depois de muito tempo que eu fui entender. Que, então eu recebi, vamos supor, então eu recebi, você é minha cliente, você é minha mentorada, então você me pagou, sei lá, vamos supor, R$ 100. E esse R$ 100 a gente acha que é nosso, né? Aí eu vou lá e compro uma roupa, compro alguma coisa Aham, para minha casa. Então, desse dinheiro que a gente recebe do faturamento, tem que entender que tem um valor que é o tal do prolabore. Senão, a uhum. empresa vira o quê? Que a gente aprende, né? Vira caixa Vira rápido, né? caixa, Caixa eletrônico, vira né? Vira caixa caixa eletrônico. eletrônico. É, Vira a Pix. a gente pega a empresa e transforma ela no nosso próprio banco, banco pessoal, Isso. né? Uhum. Onde a E gente tira tudo que a gente isso é quer. muito importante você estar trazendo, a gente está levando para o lado engraçado, mas assim, aí por isso que a gente vê, né? Muita gente, muitas empresas inadimplentes, muitas empresas que quebram. Então, esse seu trabalho, essa informação que você está trazendo, ela é muito pertinente, principalmente, né, Vilmara, para quem está começando a empreender. Então, quando a gente, às vezes a gente começa a empreender, na verdade a gente não é empreendedora. Aí muitas vezes a gente tem um alto emprego, a gente só não está na CLT, mas a gente tem um alto emprego, não é isso? Exatamente. Exatamente. E geralmente é o que acontece. É, eu quero fazer dinheiro, não estou sendo contratada em lugar nenhum. Ou às vezes a pessoa chega ali numa situação onde, eu virei mãe e não quero voltar a trabalhar 10 horas por dia. O que eu posso fazer para fazer um dinheiro aqui? E aí o empreender começa geralmente nessa situação, né? Preciso fazer um dinheiro para poder pagar as minhas contas. E tá tudo bem começar desse jeito, não tem nenhum problema. A questão é que quando as coisas vão começando a crescer, vai começando a ficar mais profissional, o seu entendimento sobre ser empreendedor, sobre estar fazendo dinheiro, tem que também acompanhar esse crescimento, né? Aí eu comecei fazendo é, bolo dentro de casa, bolo de pote, trufa, para poder pagar as minhas contas. Mas, do nada, eu comecei a vender 3 vezes o que eu vendia logo lá no começo. Nossa, olha, agora eu já estou vendendo 3 vezes mais. Será que já está na hora de eu abrir um CNPJ? Será que esse dinheiro que está entrando na minha conta pode me prejudicar lá na frente? Né? Porque existe um limite ali para você receber na pessoa física, que é um valor ali que o governo ele entende como não tributável. Mas a partir do momento em que você começa a receber ali 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, a Receita fica assim, olha, ela está começando a ter tração no negócio dela, né? Mesmo que tenha começado de forma autônoma, informal, está começando a ter tração no negócio dela, ela precisa agora formalizar. Não é à toa que o governo liberou o MEI, que para mim é uma grande sacada, é um grande começo, para essas profissionais que começaram dentro de casa, só querendo ter um dinheirinho para sobreviver e agora estão crescendo. Então, o governo pensa, vou dar um impulso para ela quando ela abrir o MEI. Aí a gente vai lá e abre o MEI e começa a entender que não é só fazer contas para pagar ou fazer dinheiro para pagar as nossas contas, né? Agora eu preciso profissionalizar. E isso também a minha mente precisa entender que é que todo aquele dinheiro não é mais meu. Agora ele fica uma parte no meu bolso e uma parte na empresa. Eu atendi uma vez uma empresária, né? Que vou chamar empresária, vou parar de chamar de empreendedores. Eu atendi uma empresária que ela fazia R$ 10.000 no mês. É um valor ótimo. Só que para ela sobreviver, por ela morar em São Paulo, né, o custo de vida é um pouco mais alto, para ela sobreviver,
pagar as contas dela, fazer tudo o que ela gostava, ir em restaurante, ir na academia, porque na verdade o salário ele não é para te limitar, né? É para dizer assim, olha, o meu custo de vida é esse. Eu gosto de fazer isso, não abro mão de fazer isso, meu custo de vida é esse. Então ela faturava 10 e ela precisava de 6 para sobreviver. Eu falei para ela, ok, não tem nenhum problema, seu prolabore ser 6.000 reais. Não tem nenhum problema. Então, eu instruí ela ali, todo mês, a cada 15 dias, você tira da conta 3.000. E aí você concentra suas contas para caírem nessas datas, para não te atrapalhar. E aí é engraçado porque assim, as pessoas pensam, mas o meu salário tem que ser um salário mínimo, ou tem que ser 2.000 reais. Vou pegar ali da minha empresa pouquinho dinheiro. Não, gente. É, soma seu custo de vida, sua vida ideal. Quanto custa sua vida ideal? Perfeito, minha vida ideal custa 2x, 3x, não tem problema. Teu negócio, ele vai te pagar esse 2x, esse 3x, e o restante fica dentro da empresa para uma reserva, de emergência do próprio negócio, O que que a gente né? fala que é o nosso fluxo de caixa, né? Exatamente. Porque É um senão aí não fluxo tem de caixa. fôlego, né, Vilmara? Aí você começa a crescer, você precisa começar a contratar. E aí você não consegue contratar porque você não tem fluxo de caixa para você, né, pagar alguém para uma determinada função. E isso é Uhum. bacana porque o que você está trazendo é muito importante, porque a gente vê as empresas quebrando, né? Numa média aí que o Sebrae traz para a gente, né? De a cada 5 anos é uma média de duração da empresa. Então tem muita. Ah, acho Exatamente. que, como você falou, né? Então, fui demitida, né? Falando de mulher, né? Então, fui demitida ou fui mãe e não quero mais voltar a trabalhar como empregada, né? CLT. Uhum. Então, quero empreender. Aí começa a fazer, normalmente começa sempre assim, né? Começa a fazer o que eu já sei, o que eu já sei fazer. Ah, então eu começo a fazer bolo, começo a fazer algo para fora, começo, sei lá, a criar produtos dentro de casa, né? Às vezes umas começam a vender sabonete, Uhum. enfim, Vela. vela, começa a vender roupa. E aí vê que depois de um ano você foi lá, fez uma compra grande, fui lá aqui em São Paulo, né? Eu fui no Brás, no Bom Retiro, comprei um montão de roupa e não vendi 3, 4 peças. Eu faço o quê com aquilo? Exatamente. Eu ia até falar sobre isso, que o dinheiro, a reserva de paz da empresa serve para cobrir prejuízos, né? Acontece algum imprevisto que você não estava esperando ali, e você tem que ter um fôlego para o teu negócio poder respirar em paz, não viver na corrida dos ratos, onde eu faço, eu pago, eu faço, eu pago, eu faço, eu pago. Mas ter um fôlego ali para poder compensar a falta de alguma coisa. Como tu trouxe, comprei roupas, não consegui vender tudo, mas o boleto chegou. O que é que eu faço? Só vendi 4. Preciso ter um dinheiro. Então, o dinheiro, a reserva financeira do negócio, ela serve para isso, para compensar alguma coisa que não se saiu bem, como planejado, anteriormente, né? Você sabe que eu tô E te falando isso porque eu falando aqui, eu lembrei. Há muito tempo atrás, quando eu trabalhava na CLT, eu queria sair da CLT, de alguma forma. E eu lembro que eu fui um dia tava de férias, me deu essa louca aí, né? Falei, não, eu vou lá na 25 de março, que é um lugar aqui em São Paulo que vende muita bijuteria. E aí fui lá, comprei um monte de bijuteria. Só que antes eu não fiz pesquisa de mercado para saber que tipo de bijuteria que as pessoas gostavam. E eu comprei de acordo com o meu gosto. Eu vendi acho que 10%. O restante depois, o que que eu fiz? Algumas eu usei, aí há outras que sobraram eu dava de presente de aniversário. Para ficar com aquilo entulhado. Porque naquela época eu não sabia que tinha que fazer pesquisa de mercado para você entender o consumidor, o que que a pessoa que você vai oferecer, que tipo de coisa que ela gosta que de repente é diferente da sua. exatamente. Perfeita essa colocação, porque é como eu disse, geralmente a gente começa a empreender no impulso, né? Porque preciso pagar algo. Então a gente começa a empreender no impulso. E às vezes você pensa, o que é que eu sei fazer que daria para gerar um dinheiro? E às vezes você tem um dinheiro guardado e aí você quer comprar algo para revender. E não tem problema nisso, mais uma vez, é normal. O interessante com esses erros que tu trouxe são
É a gente sempre pegar e botar na ponta do lápis os aprendizados. O que é que eu aprendi fazendo compras na 25 de março? Não sei quantas joias, bijuterias para revender, sabe? O que é que eu aprendi? Eu Vende aprendi muito que todo pouco. mundo, eu aprendi que as pessoas não têm o mesmo gosto que o meu. É? É um ótimo aprendizado. Então, se eu for continuar nesse negócio, nesse ramo, eu vou entender que no mês seguinte, se eu for comprar alguma coisa a mais para acrescentar na minha caixa de joias para vender, coisas que não estejam apenas no meu gosto, estejam além do meu gosto, ou que as pessoas estão usando bastante. Porque essa questão da moda, eu acho legal, porque o que você começa a usar dita como as outras também começam a usar. E aí você começa a ver muito repetitivo, sabe? Aquilo ali. Eu fui na 25 de março, em uma das vezes que eu fui a São Paulo, e eu vi várias joias, eu acho que eram réplicas de uma outra joia, mas eram florzinhas pretas, colar, brinco, pulseira. Eu falei, mas gente, o povo tá usando isso à torta e à direita, né? Porque até aqui tem várias peças, né, nesse modelo. Então, acaba que as peças também te dão até um direcionamento ali. É que nem roupa. Tá todo mundo usando X roupa. Até a que tá muito sendo usada agora é o coletinho, né? E você vai, tipo assim, no Brás, eu nunca fui no Brás, mas eu fico arrastando assim no celular e vejo várias roupas variadas do coletinho. Então significa que muitas pessoas estão usando aquele coletinho, né? Então também observar as tendências, observar tendências. É, quais aprendizados eu tive? Primeiro que todo mundo, ninguém, né, não é todo mundo que vai gostar das mesmas coisas que eu gostar. Segundo, que eu posso olhar para fora e ver o que é que tá todo mundo usando e começar a acrescentar isso também no meu negócio. E a gente está trazendo aqui sobre joias, sobre roupas, mas serve para tudo. Serve para serviço. O que é que as pessoas estão oferecendo, né? Que eu não estou oferecendo, que eu ainda não observei. Mas está todo mundo oferecendo, sabe? Por exemplo, se eu ainda estivesse no ramo de consultoria financeira, talvez para mim seria interessante eu acrescentar o BPO financeiro, porque muitas empresas precisam desse controle, né? O BPO financeiro é aquele que faz as emissões de nota, é aquele que faz conciliação do banco para ver quanto de despesa foi gasta, quanto um gasto fixo ou variável do meu negócio. E isso aqui também é ótimo para a gente ponderar os aprendizados. O que é que eu posso aprender com X de gasto fixo, X de despesa, X de gasto variável, sabe? E pegar o aprendizado e pensar no mês que vem o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso deixar de fazer aqui, né? Olhando isso aqui. Então, é isso que eu estou trazendo. Sempre tem tendências, sempre tem coisas que o mercado está oferecendo que você também consegue acrescentar no teu negócio. Mas aí, depois que eu fazendo a consultoria financeira, eu entendi que aquele não era o meu lugar, né? Aí eu falei, mas gente, aqui não é o meu lugar. Onde é o meu lugar? Aí eu tomei o meu lugar, realmente, me posicionei no meu lugar, que é eu sou contadora. Nada mais do que isso, eu sou contadora. E foi quando eu realmente comecei a falar. Se você for lá no meu Instagram, você vai ver que mais para baixo eu falava de consultoria financeira. Depois que eu tomei o meu lugar, eu comecei a falar como contadora para esses empresários, né? Tanto o microempreendedor como o microempreendedor individual, como o microempreendedor, que é aquele que já está no Simples Nacional. E foi ótimo tomar o meu lugar, porque ali eu consegui quebrar crenças que estavam me limitando a ser contadora e entender que a minha empresa teria os meus valores, teria a minha missão e teria o meu propósito, né? Porque às vezes a gente também é barrado de viver aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sonha, por ter olhado para fora
ter visto que no mercado funcionava de uma forma diferente, você pensa, não, mas eu não quero viver desse jeito, né? E eu trabalhei em escritórios de contabilidade e algumas coisas ali mexia muito comigo com relação aos meus valores pessoais. Mas aí, quando eu entendi que o meu negócio seria do meu jeito, foi que tudo mudou. Falei, mas gente, peraí, calma. Se vai ser o meu negócio, vai ter os meus valores, a minha visão e a minha missão. E aí foi que tudo mudou para mim, porque eu tomei coragem de me posicionar, de tomar o meu lugar de contadora e comecei a trazer os meus valores pessoais para dentro do meu negócio. E foi que realmente tudo deu certo. E o legal é que assim, comecei a empreender, como eu disse, eu era CLT. Eu comecei estagiando, depois fui contratada porque tudo que a gente aprende na faculdade não é 100% na prática, né? Não. E eu precisava A ter faculdade, na a verdade, ela dá prática. um leque geral. Só que a gente sabe que a Uhum, teoria é uma coisa. Quando você vai para a prática, é é completamente outra diferente. coisa. Nossa, eu estou na prática, mas isso aqui que eu aprendi, cadê? Exatamente. E aí foi que eu falei, não, eu preciso ficar um tempo aqui para aprender. Fiquei um tempo no CLT e comecei a empreender. Porque as pessoas começaram mas Vilmar é contadora. Ah, não, minha filha é contadora. Ah, eu tenho uma prima contadora. E aí as pessoas começaram a me indicar. E aí eu comecei a atender empresários e em conciliação com o meu trabalho CLT. E eu tô falando isso aqui porque às vezes a gente começa assim e tá tudo bem, tá? O interessante desse momento é quando você se encontra, como eu me encontrei, toma a decisão de que é aquilo que você quer fazer da vida. Você coloca uma meta. Até X dia eu estarei aqui, mas depois daqui já não estarei mais. E outra coisa que eu quero trazer é que tá tudo bem você colocar a meta e você não atingir a meta, porque eu decidi que eu sairia em junho do CLT e saí 2 meses depois. Por quê? Porque eu já estava me preparando. O que é que eu preciso fazer para poder alcançar essa meta? Aí eu preciso guardar um valor para quando eu pedir para sair, eu ter um valor guardado de reserva, para eu não me apertar, sabe? Para eu não fazer o que eu falo para as pessoas não fazerem. Pegar a empresa e fazer dela um caixa bancário e sair tirando o dinheiro dela para compensar as minhas despesas pessoais. E aí eu fiz esse plano, alcancei a minha meta financeira em agosto, e aí foi quando eu decidi sair do CLT e empreender 100% com a contabilidade. E você está trazendo tipo, a gente colocar a meta e não cumprir? Então, muita gente coloca a meta e realmente a gente não consegue cumprir, tá tudo bem, né? Tirar o chicote lá, porque eu falo, né? Eu falo para as meninas, as minhas mentoradas, muito disso, né? A gente faz autofofoca, não precisa ninguém falar mal da gente. A gente mesmo faz isso com a gente. E tá tudo bem Uhum, quando a gente não atinge meta, porque nem tudo que a gente planeja sai do jeito que a gente quer. Nós não estamos no controle do externo. uhum, A gente consegue direcionar o que a gente sente, o que a gente pensa, e as nossas ações. Mas o exatamente. externo é de Deus, é com as outras pessoas. E Uhum. aí, Vilmara, para a gente ir caminhando para o final, o que que você traria, né, de tudo isso que você contou? Qual que foi o seu maior aprendizado de tudo isso que você viveu, de você ter escolhido, né? Tipo assim, eu resolvi tomar o meu lugar como contadora. Então, o que que eu percebo? Quando a gente tá no nosso lugar de força, as coisas começam a fluir. E outra coisa que você trouxe aqui, que eu anotei aqui, que foi bem importante, os valores. Quando a gente não sabe os nossos valores, qualquer vento que bate, a gente muda de direção. O que que você tem para trazer de aprendizado com isso? Eu acho que o meu maior aprendizado, Sol, foi esse que você trouxe, sabe? De entender que eu não estou no controle de tudo. Porque o fato da gente querer estar no controle de tudo sobrecarrega muito as nossas vidas. E falando como mulher,
a sobrecarga ainda é maior, né? Porque a gente tem muitas coisas para fazer, os tenho que dar vida, né? Eu tenho que ser uma boa filha, tenho que ser uma boa mulher, tenho que ser uma A casa tem boa que estar arrumada, os esposa. filhos têm que estar todos Exatamente. indo bem na escola, né? Eu sei que você não é mãe ainda, né? Não sei se nem se você tem esse desejo, mas assim, né? As mulheres que são mães, aí tem os filhos, você tem que ser a melhor mãe, os filhos têm que ser os melhores, os meus filhos têm que tirar boas notas, né? Essa palavra tem que, Uhum. ela pesa demais para nós. E a gente, Sim. né, vê, né? Eu vejo os homens, os maridos, os meus maridos, assim, que não. Eles saem um pouco desse tem que, né? E é natural para o homem, né? É. Natural para o homem. E para a mulher, não. A gente se cobra muito. Ainda mais a estar sempre no controle de tudo. É o que a gente mais cobra, né? Então, no meu ponto de vista, o meu maior aprendizado foi exatamente esse. Entender que eu não estou no controle, né? E quando eu me sinto frustrada no dia, o que é que eu faço? Eu anoto o que eu fiz, tudo que eu fiz no dia. E aí escrevo ao lado. Isso é suficiente. Porque, às vezes, a gente pensa, mas eu devia ter feito tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas esquece o que a gente conseguiu fazer naquele dia, né? E quando você senta e pensa, nossa, mas eu não consegui fazer três coisas de tudo aquilo que eu queria fazer. E outra coisa que a mulher faz muito bem, né? É colocar várias tarefas para fazer no dia. Tipo, você bota lá 10 atividades e tem que bater as 10 atividades feitas. E não precisa necessariamente ser assim, né? É colocar na ponta do lápis, o que foi que eu fiz hoje? Fiz tal coisa. Isso aqui foi E suficiente. celebrar, né? Porque a gente não tem hábito, né? A gente não foi ensinada a celebrar, né? Quando a gente era criança, né? Você chegava da escola e mostrava lá, né? O boletim para a mãe. Ai, mas tirei 10, tirei 9, sei lá, né? Ah, mas você não faz mais do que sua obrigação. Você só estuda. Então a gente cresce com o quê? Ouvindo que tudo você não fez mais do que sua obrigação e aí sai desse lugar de celebrar e aí vai ficando muito pesado. Não, isso é Uhum, um grande aprendizado para todas nós mulheres. Eu também já melhorei muito, mas, mas eu, às vezes eu me cobro, eu falo isso para as minhas mentoradas, porque assim, né? Escreve tudo que você já viveu. Então, aqui o intuito desse podcast é, nossa, eu já vivi tanta coisa na minha vida. Então, vamos lá resgatar tudo que você viveu. Ali tem muita força, tem muita coragem, né? Nossa, eu passei por tudo isso, então eu tenho muita força. E aí a gente começa a validar a nossa existência, a gente começa a se validar e a gente sai do lugar, né, Vilmara, de esperar que alguém venha nos validar. uhum. Perfeito, isso aí que você trouxe agora. É elevar mesmo o nosso senso de merecimento, sabe? E aí entra um outro ponto um ponto de atenção, porque o fato de eu merecer não significa que eu tenho que gastar bastante, né? Comprar uma roupinha, uma blusinha, comer fora todo dia porque eu mereço, ou pedir iFood todo dia porque eu mereço. Mas até para isso eu tenho feito isso, a questão do presentear, sabe? Aí eu consegui fazer tal coisa, vou me presentear. E não necessariamente precisa ser com algo que eu precise gastar o dinheiro. Pode ser, vou me presentear, vou é, tomar uma taça de vinho que eu já tenho na geladeira, sabe? Vou comer um chocolate que eu já comprei, né? É, ou só deitar. Vou descansar hoje. Hoje é meu dia de descanso, vou me presentear, hoje é meu dia de descanso. E fazer algo que eu gosto. Eu vou sentar aqui, vou ler um livro e vou ver o tempo passar, sabe? Eu tenho Exatamente. Isso feito também é se bastante isso. presentear, né? Porque a gente sai muito desse lugar de tem que ir lá fazer, eu tenho que ter minha agenda cheia, né? Hoje em dia é uma coisa muito comum. E aí, tudo bem, como é que você tá? Nossa, só tô uma correria. Parece que essa palavra correria, ela já virou um hábito. As pessoas falam, É, nem, cotidiano. nem tá tão corrida assim, elas falam que tá. Aí outro dia uma amiga fala, ai, tô na correria, tô correndo, correndo, correndo. Eu falei, você tava treinando o quê? Pra correr a São Silvestre? Aí ela colocou um pontinho de interrogação assim, sabe?
porque é isso, né? Tá correndo, né? Aham, Treinando aham. para São Silvestre, então é muito desse lugar, né? Então, às vezes, esse se presentear é porque eu mereço. Aí entra no que você traz, né? Aí você vai lá, a minha empresa vira de novo caixa eletrônico. Ah, eu tô tristinha, então eu mereço. Então eu vou lá comprar uma roupa nova, sei lá, enfim, né? Algo que seja material ou palpável. E às vezes se presentear é isso, né? Estar em casa bem arrumada, vou me arrumar hoje Uhum. melhor, vou pôr uma roupa que eu quase não coloco. Vou fazer um café e sentar na varanda, sentar sei lá, e só contemplar o céu, dar uma volta no quarteirão. Exatamente. Isso também é se presentear. Com certeza. Aqui o que é que eu faço muito? Eu desço no condomínio e vou sentar e botar o pé na grama, sem olhar para o relógio. Vou ficar ali o tempo que for necessário. E eu gosto muito. Que bom. Mara, muito obrigada pela sua participação aqui. Vou deixar aqui o contato da Vilmara, se alguém quiser saber mais desse trabalho maravilhoso que ela faz, né? Que ela já trouxe aqui, né? Uma pequena demonstração do trabalho que ela faz da parte de contabilidade para os empresários, as empresárias, tá? Eu vou deixar o contato da Vilmara, se quem quiser saber mais do trabalho dela. Vilmara, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Obrigada a você, Sol, e todas as pessoas que forem me acompanhar lá, será muito bem-vindo. E conta comigo para direcionar vocês aí nessa caminhada do saindo do empreendedorismo e indo para serem empresários. É isso aí. Muito obrigada. Até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.